Proposta por Diego Costa. Até rimou, hein? O Corinthians prepara uma proposta para Diego Costa ser o camisa 9 do Timão. Diego Costa já está livre, já está praticamente livre do Atlético. Vai conseguir a rescisão do Atlético. Agora o Corinthians prepara uma proposta para ter o camisa 9, para ter Diego Costa como camisa 9 do Timão. Eu conto todos os detalhes para vocês depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Faça a inscrição no canal do Cereto e seja muito bem-vindo. Faça a inscrição, aperte o botão vermelho, aperte também o sininho para receber todas as notificações, para receber Cereto News com as informações do Corinthians, para receber também a live do Cereto às 11 da manhã, o Acabou a Brincadeira à noite. Hoje o Acabou a Brincadeira mais cedo, hein? Às 8 da noite, porque tem jogo da Copinha um pouco mais tarde. Você já sabe, eu já disse, eu já informei um pouco mais cedo. Aliás, a informação, quem deu primeiro foi o Vinícius Nicoletti. O jornalista Vinícius Nicoletti trouxe a informação de que o Diego Costa vai rescindir o contrato com o Atlético. Agora faltam questões, faltam detalhes para que o Diego Costa rescinda o contrato do Atlético. Não vai jogar mais no Atlético. E aí o segundo passo, o Corinthians vai entrar na parada. Era assim que estava combinado. Lembra? O Duírio disse lá no dia 24 de dezembro para o Thiago Salazar: se o Diego Costa resolver a vida dele com o Atlético Mineiro, se o Diego Costa conseguir a rescisão de contrato com o Clube Atlético Mineiro, aí sim o Corinthians entraria na parada, porque o Corinthians não gostaria de entrar para pagar nenhum tostão na questão da rescisão de contrato. O Corinthians não pagaria pelos direitos econômicos do jogador. Então houve um acordo do Diego Costa lá com o Atlético Mineiro e ele está livre no mercado. E agora as duas partes vão conversar. O Corinthians já está preparando a questão financeira e pode até contar sim com a patrocinadora, com a Taunsa, para fazer esta aquisição. Num primeiro momento, o salário do jogador, os salários do jogador assustaram ao Corinthians. Isso lá no mês de novembro, quando o atacante foi oferecido ao Corinthians. O Diego Costa não queria ficar no Atlético Mineiro, tem motivos para não ficar no Atlético Mineiro, não se sabe exatamente os motivos que fizeram com que ele deixasse o Atlético, e aí ele foi oferecido ao Corinthians. Quando o Corinthians soube do salário do jogador, o Corinthians ficou assustado. Há quem diga que ele recebe mais ou menos R$1,5 milhão lá no Atlético. E o Corinthians não estava topando pagar isso. O Corinthians deve oferecer algo em torno de R$1 milhão para o Diego Costa, que é o valor que é pago pro topo ali, pro teto dos principais jogadores do Corinthians. E pode ter a ajuda do patrocinador, porque evidentemente que nesse contrato pode entrar luvas, né? O que são luvas? Luvas é o bônus que o jogador recebe por assinar com o clube. Como o Corinthians não vai ter que pagar pelos direitos econômicos, o Corinthians pode pagar essas luvas. E aí teria a ajuda desse patrocinador. Bom, as conversas serão adiantadas, serão evoluídas nos próximos dias. Mas o Corinthians vai ter um concorrente que são possíveis propostas do futebol da Europa. Porque a informação é que primeiro o Diego Costa vai ouvir as propostas do futebol da Europa. E ele teria propostas, sondagens de clubes menores da Europa. Não são clubes grandes. Mas o centroavante, inclusive, o Diego Costa, está neste momento na Espanha com o empresário. Ele está lá na Espanha. Está na Espanha, passando férias e tal, e ele teria a preferência de voltar para a Europa
a preferência de principalmente jogar no futebol da Espanha, caso apareça uma proposta vantajosa. Se isso não acontecer, ele vai ouvir as propostas do futebol brasileiro. E pelo que se sabe, pelo que se fala nos corredores, inclusive, o Palmeiras também poderia fazer esta proposta. Agora, tem torcedor corintiano muito desconfiado com essa contratação, porque o Diego Costa fez apenas 19 jogos no Atlético, não teve uma boa passagem pelo Atlético e teve apenas 5 gols marcados. Né? Se machucou na semifinal, por exemplo, da Libertadores, de qualquer maneira fez parte ali do time que ganhou o título da Copa do Brasil e também o título do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, então, vai fazer uma proposta para o Diego Costa. O Corinthians se interessa pelo Diego Costa. É claro que o nome número 1 do Corinthians, o sonho do Corinthians, a gente falou tantas e tantas vezes aqui, era o Cavani. Só que a situação foi ficando cada vez mais difícil, não se sabe se o Cavani vai conseguir ou não vai conseguir a liberação lá na Europa, provavelmente não vai conseguir, provavelmente o Cavani vai continuar jogando no Manchester United da Inglaterra pelo menos até o final do ano. Isso é o que deve acontecer. O Corinthians gostaria também de ter o Suárez, isso porque a intenção era contratar um centroavante que fizesse barulho, um centroavante de impacto. Ao mesmo tempo, o Corinthians nunca deixou de observar a situação do Diego Costa, porque é uma posição carente do Corinthians. O Corinthians precisava de um jogador para essa posição. E tem mais, hein? O William jogou com o Diego Costa no Chelsea. Os dois são muito amigos. Né? O William pode servir aí de meio de campo, fazendo assistência para o Diego Costa jogar no Corinthians. Deve dar jogo nas próximas horas. Vai depender mais do Diego Costa, porque as questões salariais, as questões financeiras devem ser acertadas. Agora, resta saber mesmo se o jogador tem vontade de permanecer no futebol brasileiro, de jogar no Corinthians, e isso deve ser resolvido nas próximas horas. Vai ter proposta para o Diego Costa nas próximas horas. Faça o seu comentário, ó, Diego Costa está livre no mercado. Tem também o vídeo do melhor lateral do Brasil, Fagner, que renovou o contrato. Tem vários vídeos para vocês no canal do Cereto. Faça o seu comentário, faça como os meus amigos que participaram, por exemplo, o Gilmar Alves, dizendo que iria atrás de ver a situação do Santos Borré, tentar pelo menos um empréstimo, jogador jovem, goleador e tem experiência em Libertadores. Santos Borré, que foi atacante do River Plate, né? Mais perigoso que o Diego Costa se machucar é o nosso técnico colocar ele na retranca. A Vanessa Rodrigues tá falando por aqui. O João Fernandes, tomara que vá para a Europa. É arriscado demais trazer esse cara. Vive no departamento médico e ultimamente está fazendo poucos gols. Mais um comentário, Kleber Williams. Se ele vier e se não se machucar, vai fazer estrago no Corinthians. A minha esperança é que com uma pré-temporada feita, ele não vá se machucar tanto. É a esperança de todo torcedor corintiano. E o Ricardo Camilla. Acredito que o Diego Costa não queira ficar no Brasil pelo número de jogos, pois na Europa são menos jogos e como ele tem histórico de contusões, para ele ir para lá seria melhor pelo aspecto físico e clínico dele. Se bem que o Corinthians tem fama de recuperar jogadores que têm esse tipo de problema. Muito bem, meus amigos, faça a inscrição no canal do Cereto. Daqui a pouco, às 8 da noite, tem o Acabou a Brincadeira. A gente vai trazer mais informações sobre o Diego Costa. Hoje à noite também tem copinha. Aperte o botão vermelho, aperte também o sininho para você receber todas as notificações. E me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto também no Twitter. Coringão tá perto de contratar um centroavante. Diego Costa deve ser o camisa 9 do Coringão, hein? E isso vai evoluir nas próximas horas. Senta a mão no like aí. 3.000 likes, vai. 3.000 likes, uma meta pra gente explodir de emoção nessa sexta-feira. Afinal de contas, sextou. Hoje é sexta-feira e tem muita notícia pra você, torcedor corintiano. Agora você sabe, daqui a pouco às 8 da noite tem comigo e com o Ivan Andrade. Acabou a brincadeira. Continue no canal, tem muito vídeo para você aí. Tchau.